Olá, Súcia, aqui é Net Batetic, escreve desse jeito que tá por aqui, você pode chamar de Net. E eu quero pedir um favor pra você. Vamos lá? Eu quero fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina que na série Loki, em vez do Owen Wilson no papel de Mobius, a gente tivesse a Gillian Anderson. Sabe a Gillian Anderson? A famosa agente Scully do Arquivo X, ou então de The Fall, que ela tem ali uns personagens que talvez seria mais fácil para associar nesse papel aí do Mobius. Agora, imagina essa mulher maravilhosa, gloriosa, formidável, nesse papel, vivendo Mobius, é o mesmo nome, fala exatamente as mesmas coisas, tem o mesmo texto e a mesma interação com o Loki na série até durante os 2 primeiros episódios. Defende ele, tudo daquele jeitinho. E aí volta pro episódio 3. Certo? Imaginou essas interações? Beleza. Agora eu quero que você imagine a Sylvie. Esquece o Loki é carismático, o Loki é seduzente, o Loki canta, o Loki dança, o Loki faz expressões. Pensa na Sylvie. Pensa nas expressões faciais da Sylvie. Como ela reage. Certo? Fez esse exercício de imaginação? Perfeito. Vamos começar então o vídeo. Eu vou voltar com tudo isso. Eu quero começar comentando sobre um recurso narrativo muito utilizado em roteiro de série, principalmente, mas também em literatura, etc., que chama espelho, que é mirror character, que é quando você, para desenvolver os personagens, você usa os paralelos, como se os personagens se olhassem realmente no espelho. Porque em vez de você pegar o roteiro, apontar para um personagem... Meu gato tá miando, tem um bichinho ali, desculpa. Então, apontar para um personagem, falar sobre esse personagem, depois apontar para outro e falar do outro personagem. É mais fácil se você fizer uma contraposição entre os dois, certo? Porque você já vê na interação as semelhanças entre eles e as diferenças, e nas diferenças você já trabalha as qualidades e defeitos de cada um. Então é nos diálogos, na forma como eles agem e tudo mais, que você vê se um personagem desculpa realmente o barulho, meu equipamento não é muito bom, tá? Eu não tenho estúdio, isso aqui é caseirinho. Tipo, se você quiser dar uma olhada no meu vídeo de introdução lá, porque esse canal é novo, tá desenvolvendo ainda. Entendeu? Normalmente é mais sutil do que a gente tá tendo aqui em Loki, né? Normalmente, por exemplo, um personagem ele pode se vestir de forma similar, ele pode ter uma aparência meio similar ao protagonista, por exemplo, e agir de forma similar àquele personagem, pra gente associar e a partir disso entender que quando tá falando daquele outro personagem, também tá falando do protagonista, por exemplo, se é um coadjuvante, entendeu? E a partir disso, pegar o trabalho sobre aquela personalidade, as características, as coisas morais, os desafios, os problemas e tudo isso. Aqui nessa série é muito mais evidente, mesmo porque... E da mesma forma que foi nos quadrinhos, né? Que cada persona do Loki, ela agrega, ela traz toda uma vivência, toda uma posição, toda uma mentalidade do personagem, e o contraponto, quando elas se encontram, porque nos quadrinhos ocorre meio que umas assombrações das outras personas dentro da mente, né? Umas coisas, né? E a partir desse diálogo entre esses espelhos, né? Que você consegue entender as mudanças, como esses personagens vão crescendo. Então, assim, pode ser tanto semelhanças quanto diferenças. Aí é foil, que é o que ocorre, por exemplo, com heróis e vilões, entendeu? Aí é bem extremado. Então, isso é muito comum de ser utilizado. Então, assim, se você pegar, por exemplo, eu quero
voltar para aquela cena da Sylvie com o Loki na mesa, né? Que foi quando finalmente eles deram alguma coisa da Sylvie pra gente, do emocional, das fraquezas dela. Se bem que é bem limitado ali, porque o Loki vai liberando dele e a partir disso, ele, pelas reações dela que ele vai pegando as migalhinhas para saber o que exatamente essa personagem tem como motivação, que seria a mãe e interesses amorosos, românticos, sexualidade, que são essas ligações interpessoais que formatam as fraquezas, talvez, né, de uma pessoa, mas também as suas coisas que definem, que lhe fortalecem, né, os seus companheiros, que é todo o lance do amor é uma adaga, porque é o poder do amor, os ursinhos carinhosos, o bem versus mal, o amor versus o ódio, né, que é enfim, mas entendeu? Então, essa cena é muito, muito interessante, porque aí, então, a gente tem essa parte em texto, né, trabalhando o personagem, que é um só, é o Loki, né, teoricamente. Mas aí a gente tem dois extremos, que tem o Loki, que a gente tá meio que acostumado, ainda que ele tem uma coisa mais vilanesca, ele tá reaprendendo, ele tá aprendendo várias coisas, né, que a gente tá acompanhando junto, e nós temos uma personagem que odeia o conceito de Loki. Ela odeia esse conceito. Tudo que envolve o conceito de Loki, ela repele, entendeu? Tanto que ela admitiu um novo nome, que é o nome de Sylvie. Tanto ela admitiu um novo nome, que ela se define, ela se redefine através dos seus poderes. Então, nossa, eu quero ter tanta coisa, mas olhe para Sylvie, é tão evidente que dá a possibilidade de uma leitura queer, que eu fico embasbacada como realmente o público tem um problema em aceitar a pessoa se redefinindo, né? Que é uma vivência trans, de respeitar um novo nome, uma nova identidade, criar a sua própria faceta, apesar de ter um passado ali, que fica trazendo o passado. Ela é o passado, ela é o presente, ela é uma coisa nova, ela é... Entendeu? É muito gostoso essa leitura metalinguística para análise queer, que é uma leitura trans. É uma mulher trans, pura e claramente, entendeu? E ela ser uma mulher trans e a gente já ter esse conceito todo de Loki agregado a um personagem masculino é muito curioso também. E o desprezo dela para esse conceito de Loki, né, que a gente tem. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem o nosso Loki que deixou muito característico essa coisa do príncipe, do inconsequente, do que não anda, do confortável, entendeu? Que não pensa nas coisas. O que é isso? É o patriarcado. É o cara confortável. É o cara que não tá pensando na missão, entendeu? É o cara que meio que não tá... Aparentemente, tudo isso é aparência, né? A gente não sabe exatamente o que é ilusão, o que não é, quem que tá provocando quem, se... Eu vou chegar aí, mas nessa interação, primeira camada de texto, né? Que é o que a gente tem de evidência, que é o que a gente está vendo, não deduzindo. Ainda está acontecendo um trabalho, mesmo que seja uma ilusão, essa interação e esse texto ainda está sendo explorado. Então, a gente tem ali tanto um homem, né, com seus privilégios, como uma mulher trans, e que já estão desafiando a cis-heteronormatividade, né? E são pessoas queer, genderqueer. E no texto ainda me dão que eles não são heteronormativos, eles são bissexuais. No caso, a diretora é bissexual, ela declarou que é bissexual, mas aí tem
esses contrapontos, esses paralelos, interconexões entre bissexualidade e pansexualidade. Como eu me identifico como pan, e mais de um autor também citou que o Loki é pan, porque ele é um ser, ele é um deus, tem todas as interconexões espaciais e tudo isso, e eu vou levar pro meu, porque eu sou pan, ele é os dois, né, vamos dizer. Então ele é pan, ele é bi, certo? É canon isso. E é lindo, porque a gente tem ali tanto a identidade de gênero quanto a orientação sexual. E explodindo em sabor de frutas pro espectador gay que tá esperando há mais de 10 anos qualquer porcaria do rato pra dar pra gente. Isso é o mínimo que eles tinham que dar pra gente. É o mínimo. Desde citar que Valkyria é bi no que alguém falou depois, de matar o Stuck, de matar a Maria Rambeau, é o mínimo. Mas é um prazer, da mesma forma, porque chegou. E é o Tom Hiddleston, que é tipo um dos alicerces, tá ali desde o começo. Então foi... Você tá querendo saber pra quem que foi aquela cena? Foi pra mim. Eu sou uma pessoa não conforme de gênero e pansexual. Aquilo foi pra mim. Entendeu? E desculpa. Então, assim... Desculpa. Então, assim, eu tive aquilo em texto e foi bem impactante e foi bem importante pra mim. E eu sei que tem gente por aí que fala que isso é tudo uma besteira, é muito rótulo, é tudo a mesma coisa, quem liga? Ele vira cavalo, ele vira unicórnio, entendeu? E é um negócio... Esse tipo de postura, falou, então agora ele é canonicamente gênero fluido, ele é canonicamente bi, então ele vai pegar a própria variante. Esse tipo de coisa é porque eu tô fazendo vídeo, entendeu? Porque vocês são assim, esses héteros? Sério mesmo. Por que vocês são assim? Eu queria entender. Porque lembra de tudo que eu falei da Gillian Anderson e tudo mais? Agora eu vou fazer outro paralelo. E da Sylvie, das reações da Sylvie pro Loki e tudo mais. Porque se uma mulher e um homem estão na tela e eles respiram o mesmo ar, então eles são um romance, né? Meio que isso. Mas a química toda que rolou entre o Mobius e o Loki durante os 2 primeiros episódios, agora que a gente tem como... textualmente canon, que é possível eles terem um relacionamento, qual dos dois você acha que eu quero ver nessa série? Me fala. Eu, como uma espectadora queer, que acabei de ter minha representatividade, você acha que eu vou querer ver ele pegando basicamente ele mesmo? Ou você acha que eu vou querer um desenvolvimento, uma coisa que... E eu sei que tem gente que acha que o Mobius é o Loki, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Eu vou querer... Mas pensa que não é. Pensa que não é pra esse meu argumento, tá? Ou eu vou querer... Tudo que a gente teve já trabalhado nos 2 episódios, ser mais firmados, ser... Porque, de novo, pensa na Gillian Anderson e no Loki lá. Eu pedi pra fazer esse exercício... pra meio que quebrar essas lentes heteronormativas, entendeu? Pra você imaginar. Então são 2 mulheres, qual das 2 que tem mais, sabe? Meio que isso, eu sei que é. Mas talvez ajude a entender melhor o meu parâmetro, assim. Como não, né? Como não se quiser. Então, qual dos dois você acha que eu vou querer ver? Fora toda essa coisa textual
do Mobius ajudar o Loki a se ver, mas tem pequenas dicas do texto. Por exemplo, o Love is a Dagger, e o Mobius vai lá e quer entregar as adagas pro Loki. Aí a Sylvie fala que não dorme na frente de quem ela não confia, e o Loki tá lá dormindo enquanto eles estão trabalhando, entendeu? Isso tudo eu tô pensando que a Sylvie e o Loki basicamente são a mesma pessoa, só que não exatamente a mesma pessoa, entendeu? Então não tem chip pra mim ali. Mas, então, sabe... É como uma coisa de realmente psicológico, assim. Ai, eu vou voltar na Sylvie e no Loki, mas eu tô falando do Mobius agora. Então, e todo o teor da variante. Variantes são basicamente pessoas queer, dentro de um conceito religioso, dentro de um conceito normativo, do que é correto, entendeu? Do heteronormativo, que a linha correta é o quê? Você casar, um homem casar com uma mulher, ter filhinhos e formar uma família. Entendeu? Essa é a linha do tempo correta. E o que, quando você você nasce com um órgão, você tem que performar, viver de um jeito que estão falando para você viver, de acordo com ai, vocês entenderam? Desculpa, aqui eu fico... Entendeu? Então tem toda esse texto queer aqui, pra mim, que sou espectadora. E tem toda a coisa do dead name, né, do Loki, dela pegar o nome de Sylvie, que é dentro do que eu já estava comentando. Então é basicamente como ela é o Loki, só que ele teve alguma quebra dentro da narrativa que a gente já conhece e se tornou uma outra pessoa que repele tudo aquilo que define esse, ela repele, entendeu? Mas pra mim, na minha leitura, são a mesma pessoa com facetas diferentes. É como se fosse 2 filmes sobre um mesmo personagem e, sei lá, não tem aquele filme com a Gwyneth Paltrow que ela vai entrar no metrô e a porta abre, a porta fecha, aí são 2 linhas do tempo diferentes, a mesma pessoa vivendo 2 coisas diferentes? Meio que isso pra mim, entendeu? Então, vamos entrar na parte do não saber o que é real. Né, que tem toda essa coisa de, primeiro, a Sylvie, ela, quando eles estão na TVA, ela toca o Loki ali na hora que ela tá fazendo ele de refém. Então ali, ela já poderia ter inserido dentro da cabeça do Loki uma fantasia, da coisa de encantamento dela, né? E ao mesmo tempo... tem também toda a coisa do Loki poderia ter criado a ilusão na coisa do Time Tablet. Se não me engano é isso o nome do brinquedinho, do minigame. Então, vai voltar pro texto. Essa coisa de quem tá controlando quem, se é tudo uma ilusão, quem tá mexendo com quem. Eu acho que, bom... Se a Sylvie tá controlando o Loki, é tudo uma ilusão dela, o que ela ganharia com isso, teoricamente? Que ele ficaria lá caído e ela iria realizar o que ela tem que realizar indo atrás dos Timekeepers. Por que eu acho que isso não é tão provável pra narrativa? Porque aí a gente não vai acompanhar o que tá acontecendo. Aí vai voltar a série, ele acorda e perdeu alguma coisa da aventura, entendeu? A gente, como espectador, não iria acompanhar o que está acontecendo. Eles podem fazer de uma forma que dê, né? Porque eu concordo, ela estava toda fodona e meio que deu uma quebrada em relação a poder e ela ser tão fodona, essa Loki superiora. Então, se ela está criando a ilusão todo esse tempo, ela estaria no comando todo o tempo, né? Mas, para narrativa, eu acho que não renderia. Eu acho que ele poderia perfeitamente estar controlando tudo isso e depois ela mostrar em outra parte da história que continua a fodona surpreendendo todo mundo, entendeu? Mesmo sendo controlada aqui. Que até iria desarmar, talvez, um pouco o público para ela retomar esse cargo de superioridade entre os dois, né? De quem é mais manipulador, quem é mais foda. Então, por outro lado, se é o Loki que está manipulando tudo aquilo, faria mais sentido no contexto de que a gente finalmente está sabendo sobre essa variante, que é todo o ponto. Então, eu acho mais provável, que teria uma probabilidade maior
de esse ser o caso. Quanto à joia do infinito, eu comentei no meu primeiro vídeo, se você não viu, se quiser dar uma olhada, porque eu fiz o vídeo antes de assistir o terceiro episódio e um monte de coisa que eu falei foi extremamente pertinente ali. Foi extremamente pertinente. E uma das coisas que eu falo, que uma das grandes indignações do fandom queer, que faz esse estudo de personagem num canto, foi essa indignação com a morte ridícula do Loki, porque não fazia sentido. Uma, que ele é mais esperto que aquilo, e outra, que ele é mais foda que aquilo, ele é mais poderoso que aquilo. Mas essa coisa de nerfar os poderes do Loki já estava acontecendo há um certo tempo, e Ragnarok, eu adoro Ragnarok, mas o problema de Ragnarok é que ele torna o Loki basicamente numa gag de humor, né? Ele é completamente nerfado ali. Tipo, do mesmo jeito que o Thor não é o deus dos martelos, o Loki, ele tem um monte de poder que a gente não viu ali, em lutas reais. É que geralmente ele mais maquina, ele não vai pro pau, né? Então, a gente não viu. Mas isso dele ter telecinese é canon, entendeu? E outra, em relação às joias do infinito, por que eu não acho que essas joias vão voltar pra narrativa? Que é o que eu já tinha comentado também no vídeo anterior. Porque é que todo aquele lance de estar ali na gaveta serviu para dois propósitos. O primeiro, pro Loki se localizar ali e falar, caralho, mano, então as joias não têm poder? Que tipo de... Essas pessoas, então, são... Quem tá controlando isso aqui, então, é muito poderoso. E eu sou muito... Eu preciso desse poder, ou eu sou muito pequeno, eu não sabia que tinha essa possibilidade de ter tanto poder assim, entendeu? Para ele questionar o lugar dele ali na existência, que é todo o lance da porra da série. E segundo, pro espectador, depois da Saga do Infinito, vão ficar toda hora pensando, e a joia? E a joia poderia fazer isso, a joia poderia fazer aquilo outro, a joia poderia fazer aquilo outro, entendeu? Pro espectador, tanto que tem um monte de gente que ficou muito puta. Então, assim, se aquilo aconteceu, eu acho que seria completamente contraproducente para essa nova fase inteira voltar agora uma joia, entendeu? Ele tira do bolso e tá uma joia lá. Teria nexo, de acordo com o comportamento do Loki, ele ter pego uma pedra e escondido? Tem, porque ele é dessas. Isso surpreenderia o público? Falar, ele pegou, olha ele usando. Entendeu? Mas aí também abriria um monte de outra coisa. Mas e as outras? Mas vai juntar de novo? Mas e se for pra casa do cara? Não, deixa as joias lá. Eu acho que não teria nexo trazer as joias de novo pra história. É meio que pro público realmente esquecer que elas existem. Eu acho que se acontecer de novamente a gente ter uma joia, vai ser, sei lá, num pós-crédito do final dessa temporada, ele entregando a Joia do Tempo de volta pro Doutor Estranho e fechou, e acabou. E aí no próximo Doutor Estranho ele já tem uma Joia do Tempo de novo, no olho de Agamotto. E fechou. E é isso. E nem vão falar nada de novo das joias, ele simplesmente vai voltar a usar e pronto. Entendeu? Pra não ficar nessas. Eita! A menina morreu ali. Sabe uma coisa que me lembrou? Do trem. Nessa parte do trem também, toda essa coisa dele ficar bêbado e voltar a usar a roupa de variante, eu desconfio muito daquela cena ali. Que ele poderia estar controlando ela a partir dali de uma ilusão, porque ela dormiu. Porque é muito bizarro. E sabe o que me lembrou? Do episódio de Rick e Morty, do trem. Me lembrou muito aquele episódio. Que é um episódio sobre metanarrativa. Nossa, me lembrou muito aquele episódio. Qual que é o nome? É da 4ª temporada. Procura, sei lá, episódio do trem Rick e Morty. Dá uma olhada. Desculpa. Gente, mas... Então, assim, pra fechar tudo isso, e respondendo a pergunta do título desse vídeo, quem que engana quem, no final das contas? Eu, que meio que enganei vocês pra mais ver um vídeo
sobre leitura queer dessa série até agora. Ou o Rato, que soltou 2 episódios fomentando um monte de teoria com a fase 4 e no final entregou na caixinha de todas as casas das famílias do mundo inteiro. Loki, finalmente, canonicamente, queer. E é isso. Eu vou postar vários outros vídeos sobre Loki, eu tenho outras coisas pra falar. Eu vou falar mais sobre quem o Mobius pode ser, eu vou falar sobre as variantes, eu vou falar sobre os coadjuvantes, que todo mundo tá pescando nisso aí. Vou falar sobre teoria do reino quântico, que eu já tinha comentado no meu primeiro vídeo sobre o limbo temporal. Vou falar sobre Kang. Então fica por aí, que eu no aguardo, que assim que der eu solto mais coisa. Eu acho que nesse final de semana pelo menos mais um vídeo sobre eu solto, e até o próximo episódio com certeza mais alguns. Certo? Até a próxima.